Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Enfim, agora, existe também, se de um lado nós temos certeza da volta de Jesus, porque Jesus falou, porque os apóstolos deram testemunho, e eles são testemunhas oculares, por outro lado, existe uma incerteza sobre o assunto. Qual é a incerteza? A incerteza está relacionada ao dia e não à volta dele. A volta dele nós temos certeza, mas ao dia da volta dele nós temos incerteza. Por que nós temos incerteza? Porque ninguém sabe, tá bom? Ninguém sabe. Então é importante que a gente leve em consideração que o próprio Jesus disse em Mateus 24, 36, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, não é? Naquela conversa de Jesus com os discípulos, quando ele estava indo embora, em Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram, Senhor, em Atos 1:6, será este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus vai dizer, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria ou pela sua própria autoridade. Ou seja, coisas relacionadas ao dia, ao tempo em que Deus vai fazer as coisas, isso diz respeito à autoridade dele. Vocês, humanos, não precisam se preocupar com essas coisas. Com o que vocês têm que se preocupar? É com o dia que se chama hoje. É isso que deve ocupar a mente de vocês. Deixa que essas coisas Deus cuida. Essas coisas com relação ao dia exato de quando Deus vai realizar aquilo que ele falou, isso é com ele, não é com você. Vocês não têm que ficar especulando essas coisas. E você sabe que tem doutrinas modernas que elas foram fundamentadas nesse fato, onde o líder daquela denominação, ele marcou a data da volta de Jesus. É óbvio que errou, não é? Mas o sistema continuou, e continua até hoje. A maioria deles foram fundados aí no século XIX, tá ok? A gente, na escola, por questão de ética, a gente não fica falando de A ou B, mas a gente precisa dizer, e você precisa descobrir essas coisas, para você saber o que você está seguindo, não é? Porque se prega com tanta ênfase em algumas doutrinas, mas a base é de palha, Ela está fundada, certas doutrinas, justamente na marcação de datas, desrespeitando o que Jesus falou. Então, é bom a gente ficar atento a essas coisas, não é? Por quê? Porque o homem desconhece a hora da sua vinda. Desconhece, tá bom? E estipular um dia é transgredir o direito de Deus, ou seja, é querer assumir uma postura semelhante à de Deus, de conhecedor
de todas as coisas. E nós não conhecemos todas as coisas. Nós temos que entender que somos seres humanos limitados. E tem coisas que elas são de uso exclusivo da divindade, exclusivo de Deus. E se você marca, ou você é daqueles que gosta de ficar especulando, você está transgredindo um direito que é exclusivo de Deus. Então é bom tomar cuidado. E também essas igrejas que estão fundadas, e a sua base, para quem conhece, está nesse fato, aí agora eles deixaram aquilo de lado e criaram outras coisas para se ater, não é? Para se ater. Nós precisamos ficar atentos a isso, tá bom? Por quê? Porque as falsas doutrinas, elas vão se fundamentando e o grupo, ele se estabelece e depois ele mistura aquilo que é mentira com verdade. Mentira com verdade. E você precisa ficar atento a isso, tá bom? Precisa ficar bem atento. Bom, os especuladores proféticos que insistem em afirmar que estamos nas últimas décadas anteriores à segunda vinda, simplesmente tornam patente a sua ignorância. Não é incomum você ouvir, né? Agora, eu conversando com uma aluna da Escola da Bíblia, ela me mandou um vídeo, eu tive que assistir até para a gente poder conversar, onde a pessoa, para mim, falso profeta, ele afirma que nós estamos vivendo os dias anteriores à vinda de Jesus. Então, nós temos aí sinais evidentes do fim dos tempos. Só que quando você vai para a história, outras pessoas já disseram isso também, baseado em terremotos, baseado em vulcões que entraram em erupção, baseado na escuridade do tempo, o dia se tornou como noite. E as pessoas fazem afirmações baseadas nessas coisas. É guerras, é o coronavírus, é o mais recente, não é? O mais recente é o coronavírus, um prato cheio para o falso profeta. Então, mas quem conhece a palavra não é enganado. Não é enganado. E nem vai ficar correndo atrás dessas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, isso faz parte do mundo em que vivemos. Faz parte do mundo em que vivemos. Aí eu pergunto para você, qual é o dia mais importante para nós? Para a volta de Jesus? É se o sol escurecer? É se tremer a terra lá na Índia? Ou na Indonésia? Ou é esse que é isso que vai acelerar a sua preparação? Se for isso, você está seguindo falsos profetas. Então, fique atento, tá bom? Isso, dia de hoje. Isso mesmo, Adriana. Obrigado pela sua contribuição. Cristiane, o dia de hoje. Isso mesmo. Gente, nós temos que olhar para a Escritura e não para os especuladores proféticos, tá bom? Porque tem muitos falsos profetas olhando. Bom, deixa eu te dar Se fala muito do anticristo, não fala? Não fala muito do anticristo? A Bíblia não fala do anticristo no singular. Você sabia disso? No singular, não fala no singular. Dá uma olhadinha comigo em 1 João, capítulo 2. Uma figura central que vai dominar o mundo, que vai um governo mundial. Então, a Bíblia não fala dessa maneira sobre o anticristo. Olha em 1 João, capítulo 2. Capítulo 2. A partir do verso 18. Dá uma olhadinha no verso 18. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu estou entendendo que você, baseado no que já transmitimos,
é até princípios de interpretação que nós já demos para você no começo. Talvez você consiga perceber aí. Ó. Filhinhos, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Pergunta. Em que hora que nós estamos vivendo? Qual é a hora que nós estamos vivendo? Nós. Tem que ser rápido, senão a gente não consegue. Em que hora que nós estamos vivendo? Então vamos lá, eu quero que você perceba. Se você não perceber, hoje e agora, ótimo. A última hora, na última hora. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Nós estamos vivendo na última hora ou João estava vivendo na última hora? Porque ele está dizendo, olha lá, filhinhos, esta é a última hora. É ele que está vivendo a última hora ou nós que estamos vivendo a última hora? Ah, ok, obrigado, Reinaldo. Gente, isso, ele e nós, isso, o Dair também, nós, todos nós, ótimo, maravilha. Isso é importante por quê, gente? Para você aprender a interpretar a linguagem do fim dos tempos. O fim dos tempos para João é aquele momento. Por quê? Porque ele só tinha o dia de hoje. Ele só tinha aquele momento. Tá bom? Por que a última hora para nós é agora? Porque nós só temos esse momento. Ou seja, nós estamos vivendo a última hora há quase 2000 anos. Deu para entender isso? Você conseguiu entender o que a Escritura está dizendo? Agora, existe o sinal da última hora. Qual é o sinal? Você pegou? Dia do Senhor? Também. Mas qual é o sinal disso? Eu tô com a Bíblia aberta. Se você tiver com a Bíblia aberta, aí você sabe. Não é para você adivinhar, é para você olhar na Bíblia e tentar falar. Isso mesmo, agora veio, olha lá, ó. Olha lá. Os anticristos. Agora eu vou perguntar para você o seguinte. Agora é para interpretar do jeito certo, né? Agora vamos ver se com esses dados a gente consegue interpretar da forma correta. Quem é o anticristo? E quem são os anticristos? Bom, deixa eu ver, isso, chegou aqui alguma coisa. Falsos profetas, falsos mestres. Deixa eu colocar a palavra anticristo em grego para você aí. Eu vou descompartilhar minha tela aqui e vou colocar para você a palavra anticristo em grego. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou compartilhar com você. Só para você ver como você é capaz de perceber as coisas, tá bom? Porque você tem a mesma capacidade que eu tenho. Então, você é capaz de perceber. Deixa eu compartilhar agora, né? Aqui a gente faz na hora, então fica... é melhor assim, eu acho, né? Porque dá aquela ideia de que estamos conversando, né?
compartilhando. Vamos lá. Vou escrever aqui a palavra em grego. Deixa eu procurar aqui. Se você quiser essa fonte, eu não sei se alguém me pediu, eu acho, eu não sei se eu passei, mas se você quiser eu passo para você depois, tá? Para você escrever em grego também, dá para você escrever no seu computador também. Eu vou só abrir aqui, em 1 João, na tradução grega, para escrever certinho, tá? Para escrever bem certinho. 1 João 2,18. Vou escrever aqui anticristo. Anticristo. Então, vamos lá. Vamos lá. Está escrito assim em grego, ó. Vamos lá. Eu até sei escrever, só que eu gosto de copiar, até para dar mais garantias para você, né? De que eu não estou inventando nada, mas também você pode pesquisar depois, né? Enfim. Então, vamos transliterar essa palavra? Vamos transliterar? Transliteração você já sabe. Então, você tem um alfa, que é um A, um N, um T, um iota, um que, na verdade, eu vou colocar aqui. A transliteração é CH, tá? Eu vou colocar... vou colocar só o C, para facilitar. Um Rho. Eu estou confundindo os dois alfabetos, por isso que eu demoro um pouco. Um Rho, um iota de novo, um sigma, um tal, um ômicron e outro sigma, tá? Então, essa é a palavra, olha, você consegue ler já, tá vendo? Anticristo. Anticristo. Tá escrito aí. Isso. Isso aqui é singular, tá? Só é singular. Aí é questão de gramática, tá bom? Mas está no singular aí. Então, esse S aqui, na verdade, ele não entra em termos de gramática, não é? É anticristo. Se eu quero no plural, aí eu coloco assim, ó. Anticristói. Aí fica anticristos, tá? Mas nós vamos colocar no singular mesmo aqui, só para você ver como que é. Eu quero explicar outra coisa. Então, vamos lá. Anticristo. Então, qual é o significado disso? Essa que é a questão. Aqui é que está a beleza do negócio. Então, isso aqui não é o nome de alguém, não é uma pessoa. Pode ser uma pessoa ou pode ser várias pessoas, não é? Mas o que significa essa palavra? Pronto, tá aí. Então, todo aquele que se coloca contra Cristo, ou você pode colocar outros sinônimos, né? Vamos lá. Opositor, tá bom? Enfim. Você pode colocar várias palavras sinônimos aí. Então, mas o que é o anticristo? É aquele que se opõe a Cristo, tá bom? Então, só para você ver, não diz respeito, deixa eu ver aqui, alguém está perguntando, porque o apóstolo João diz, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, quem havia falado e que eles haviam ouvido? Ótima pergunta, hein? Ótima pergunta. Então, né, João ele está combatendo, isso aqui é importante, né, faz parte do contexto da carta, né? O João ele está combatendo falsos irmãos, que muito provável que tinha a ver com o ensino gnóstico, tá bom? O gnosticismo ensinava que Jesus não era Deus, tá bom? Isso é uma questão. E fazia parte desse ensino
justamente aquilo que a gente está vendo hoje, 2000 anos depois, onde o anticristo, olha, o anticristo, já naquela época, estava sendo apresentado como uma figura única, uma figura mundial. E João está dizendo, não, vocês têm ouvido isso, mas o fato verdadeiro é, muitos anticristos têm saído por aí, inclusive do nosso meio. Então, se você... Agora, você lembra do texto de Hebreus que nós lemos há pouco? Você lembra? Você vai lembrar? Hebreus capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó, cuidado, irmãos. Cuidado, para que vocês não se tornem o quê? O quê? Incrédulos, como eles. Quem eram os incrédulos? Os incrédulos eram aqueles que sabiam o que deviam fazer, mas não estavam fazendo. É a mesma coisa, gente. Aí o autor de Hebreus vai dizer assim, olha, se você não cuidar, João, é 1 João, tá? É 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. O Evangelho de não é o Evangelho de João, é 1 João, primeira carta, tá bom? Mas o autor de Hebreus, ele vai dizer isso. Então, cuidado, para que vocês não se tornem incrédulos como eles se tornaram. E qual é o sinal da incredulidade? Vamos lá, volta para Hebreus de novo. Essa discussão não fazia parte, mas eu acho que ela é valorosa, ao meu ver, né? Ela não fazia parte. Então, qual é a marca? Eu vou fazer a pergunta e você que vai dar a resposta. Isso, o Renato colocou aqui, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso mesmo. Agora, vamos falar de forma, porque aí é um provérbio, né? Uma fala proverbial de Jesus, né? Que precisa realmente da gente sentar ao redor dela, meditar, né? Para ver o que ele está dizendo. Mas está certinho. Mas vamos em termos bem práticos. Quem são os incrédulos? Quem é o falso profeta? Vamos lá. Porque senão, às vezes pode estar no seu meio e você nem percebe. Pode estar no nosso meio. E a gente está lidando, passa a mão na cabeça e a pessoa está trazendo falsa doutrina e a igreja está alisando. Não pode. Se você tem que tomar cuidado para não entrar falso profeta no seu meio. Porque ele pode estar aí dentro e querendo introduzir coisinhas para mudar a doutrina, para mudar o ensino, enfim. E como que caracteriza isso? Dá uma olhadinha em Hebreus de novo. Cuidado, irmãos, eu vou ler e eu faço a pergunta e você que dá a resposta. Eu só faço pergunta, tá? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Só esse aqui, não vou mais. O que caracteriza o perverso aqui? O melhor, eu já dei a resposta. Desculpa, agora perdeu a graça, né? Que eu já dei a resposta, então não perdeu a graça. A pergunta era, quem é o incrédulo aqui? Mas eu vou fazer outra para você. Não vou deixar você tranquilinho, não. Vou fazer outra. Quem é o incrédulo aqui? Identifica o incrédulo primeiro. Depois a gente faz outra coisa. Quem é o incrédulo aqui? Vamos ver se você identificou, né? Deixa eu ver aqui se já identificaram o incrédulo. Ainda não. Quem é o incrédulo aqui em Hebreus? Depois a gente volta para João, aí para você identificar o falso profeta, que aí você já sabe quem é também, né? Mas quem é o incrédulo aqui em João? Alguém gostaria de compartilhar? Bom, a Giovana colocou assim. Opa, agora maravilha. Não, Opa, vamos lá então. Já chegou o que a gente precisa, né? Eu vou ler da Giovana primeiro, que diz assim: os que não querem obedecer aos mandamentos. Ótimo, Giovana.
Isso aqui já é uma interpretação daquilo que está sendo dito, mas está correto, tá bom? O Odair colocou, o que tem coração perverso. Ótimo, Odair. E a Cris colocou assim, tô perdida aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 12, tá, Cris? Verso 12. Bom, gente, quem é o perverso, ou melhor, quem é o incrédulo de Hebreus 3, 12? É o que tem o coração perverso. Agora eu vou fazer outra pergunta, que é para a gente interpretar o texto, tá bom? A Giovana colocou assim, no versículo 10 da minha Bíblia, diz exatamente isso, professor. Eu apenas escrevi o que estava aqui. Ótimo, Giovana, tá certinho, tá bom? É que assim, a gente não lê o contexto, né, Giovana? E você tá mais do que certa, tá mais certa do que eu, que deveria ter lido tudo e não li, né? Mas é que não dá tempo de a gente ler, mas o certo é a gente ler o capítulo inteiro, né? Mas você tá certinha, Giovana. Você tá perfeita no seu argumento, tá bom? Obrigado mesmo. Mas eu tô ajudando você a entender que você não deve ficar somente com o que o tagarela fala, né? Eu já falei que o tagarela sou eu, né? Eu falo bastante e você tem que ficar atento ao que está escrito, tá bom? E eu estou animado com essa atitude da Giovana, porque é assim que tem que ser, tá bom? Mas quem é o incrédulo de Hebreus capítulo 3, verso 12? Essa foi minha pergunta. É o que tem o coração perverso. Agora, quem é essa pessoa? Que essa agora seria a pergunta, e a Giovana já deu a resposta. Aquele Quem é que essa não faz a pessoa? vontade de Deus, Isso! Qualquer pessoa, agora eu vou usar aquilo que a Giovana colocou de forma perfeita, é os que não querem obedecer os mandamentos. Qualquer pessoa, gente. Não é uma figura central. Agora, tem uns que se evidenciam mais rápido, não é? Mas tem outros que são sucintos. Eu vou fazer outra pergunta para você. Hoje estou cheio de perguntas. Nossa. Bom, vou fazer outra pergunta. Defina para mim. Agora a gente está crescendo no entendimento de algumas palavras, tá bom? Agora eu não vou. Agora eu quero que você fale o que você pensa. O que significa iniquidade para você? Iniquidade. Que tem a ver com a palavra perverso, né? Perverso. Mas o que significa iniquidade? E aí nós vamos dar sequência na aula. Depois dessa boa discussão. pecado, Oi? pecado. Pecado, o que mais? Tudo que é tipo de pecado, né? Mas eu vou definir para você o que é pecados repetidos. Ótimo, Carlos. Isso. Imoral. Ótimo, Adriana. Boa, tá chegando. Agora, transgressão da lei de Deus. Ótimo. Obrigado, Odair. Ok. Então, vamos agora definir, né, o que é iniquidade. Iniquidade, por definição, é não há equidade. Isso mesmo, Cris. Contrário a algo, né? É não há equidade. Mas o que é equidade? Equidade é justiça, prática correta. Ou seja, iniquidade é não aquilo que é correto. Agora, a Escritura, como o Odair colocou, transgressão da lei de Deus, ela está definido isso. Se você quiser anotar isso, é bom, né? Se quiser. Se não quiser, não precisa. Mas se você quiser anotar isso, é 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Por que eu estou trazendo isso? Porque alguém pode dizer assim, eu não cometo iniquidade. O iníquo é o imoral. O iníquo é o pecadão. Não tem isso para Deus. Não tem isso para Deus. O assassino e o mentiroso está na mesma lista dos pecados que Deus vai condenar no final. Aliás, o mentiroso, o assassino, está no mesmo patamar do filho que desobedece os pais.
no mesmo patamar. Então, eu vou dar as listas para você, tá? Aí, se você quiser anotar, você anota. Romanos capítulo 1, do 28 ao 32. Essa é uma lista de pecados. Aí você vê lá quem é que está na lista, tá bom? Romanos 1, 28 a 32. Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 20. É uma outra lista de pecados, tá ok? 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu confirmar essa, se é primeiro ou segundo. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Ou é primeiro ou é segundo. Deixa eu só confirmar aqui para não passar errado para você, né? É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Tá bom? É outra lista. E depois, Apocalipse 21, 8. É outra lista. Depois você vê lá essa lista para você ver. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. É que iniquidade é quando você diz não a tudo aquilo que Deus diz. Sim, faça assim. E aí você comete iniquidade. Então, se você não cuidar do seu hoje, olha lá, hein, guarda isso, que isso aqui, eu diria que nenhuma outra turma vai ter isso, a não ser que esse assunto entre de novo. Mas tá gravado, né? Só rever agora. Enfim. Olha, mas cuidado, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Cuidado para você não se tornar iníquo no dia que se chama hoje. Ou seja, cuidado para você não se tornar incrédulo. Então, o que é que caracteriza o incrédulo lá em Hebreus? É aquela pessoa que sabe o que deve fazer, mas não faz. E como a Giovana bem colocou, baseado no contexto de Hebreus, é a desobediência aos mandamentos de Deus. Se você acredita, você obedece. Veja bem, é óbvio que nós somos pecadores, mas o que Deus está dizendo é, não viva na prática do pecado, mude de conduta. A Giovana fez uma pergunta aqui, qual a diferença de iniquidade e pecado, professor? Vamos lá. Eu vou falar em termos de definição, tá, Giovana? Definição de palavras. Iniquidade é não a lei de Deus, ou não aquilo que é correto. Iniquidade. Pecado. Qual é a definição de pecado? Errar o alvo. Tá bom? Errar o alvo. Essas são as definições. Agora, qual é o alvo nosso? Qual é o alvo? É a perfeita vontade de Deus. Quando eu não atinjo esse alvo, é porque eu cometi pecado. Deu para entender? Se você quiser anotar aí, o alvo nosso é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, tá? Agora, o nosso alvo é a perfeita vontade de Deus. Quando eu não pratico, quando eu não atingo esse alvo, então é porque eu cometi pecado. Porque pecado é errar o alvo. Tá bom? É isso. Tudo bem? Vamos voltar agora para a nossa lição. Deixa eu ver. É isso mesmo, dá para voltar. Que bom, eu não sei se ajudou você, mas realmente é isso. Olha, viajamos, hein? Viajamos. Só para dizer que ninguém sabe o dia, então tem que aproveitar o hoje para mudar de conduta. Não é? O único dia que nós temos para mudar é hoje. Nós também usamos para dizer que o anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou aos ensinos de Cristo. Então pode ser qualquer pessoa, tá bom? Pode ser qualquer pessoa. A Giovana disse assim, se alguém vier dizer que estamos vivendo nas últimas décadas, antes da vinda de Jesus, qual o melhor argumento para explicar para essa pessoa o real tempo em que vivemos? Bom, Giovana, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é se essa pessoa está disposta a ouvir. Nem sempre, quando alguém chega com um pensamento formado, ela está disposta a ouvir, tá bom? Mas eu diria que você deve chamar a atenção dela
para duas coisas que são básicas. Básicas. 1 João capítulo 2, verso 18 diz: nós estamos vivendo na última hora e não na última década. Esse é um ponto. O outro ponto é, já que nós estamos vivendo na última década, eu sendo influenciado, né, pela falsa doutrina. Nós estamos vivendo na última hora, então não pense na última década e mude sua conduta agora, porque essa doutrina de última década é falsa. É falsa. Tá bom? Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.